Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, da cidade de Olambra, cidade das Flores. Estamos em plena primavera. Hoje é dia 14 de outubro de 2020. Estamos no meio da semana, quarta-feira, e saudando os amigos que vão chegando. Bom dia, Niva. Bom dia a todos os queridos amigos que sempre vêm tomar esse cafezinho conosco, mas pode ser também um suco, um chá, uma fruta. O importante é estarmos juntos sempre às 10 da manhã, de segunda a sexta, aproveitando para trazermos um convidado especial que tenha um exemplo de vida, que possa nos ajudar, que possa nos motivar, nos incentivar. Não é verdade, Roberto? Perfeito. Eu gostaria também de enfatizar a necessidade de vocês, ao acessarem o nosso canal, né, dar lá os seus likes, o dislike, faça uma crítica, porque ela também nos ajuda a crescer, né? E compartilhem, não deixe, isso é muito importante, compartilhar também nos seus grupos, né? Isso amplia também o nosso alcance e, naturalmente, quem lucra com isso é a divulgação da mensagem espírita. Bom dia, Sueli. Mas o nosso convidado está já ansioso para podermos começar a falar sobre ele. Afinal de contas, ele é muito ocupado. Nós estamos falando de Carmine Mirabelli. Carmine Mirabelli nasceu em Botucatu, São Paulo, no dia 2 de janeiro de 1889. Nasceu no século final, já chegando ao final do século XIX. E foi um grande médium que legou, assim, um aprendizado muito grande, porque através dele muitos pesquisadores tiveram a oportunidade de, com seus experimentos científicos, chegarem à conclusão de que a vida continua, de que ali eram fenômenos mediúnicos. Ele era um quê? Um medianeiro. Ele fazia esse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico. É verdade. Então, quando a gente diz grande, a gente estabelece, vamos assim dizer, uma ideia pálida do que seja grande, grandeza, né? Tivemos muitos grandes na história, Alexandre o Grande, né? Carlos Magno e tantos outros, né? Grandes, né? Herodes, né? E por aí vai. Mas vamos particularizando, falando também do Carmine Mirabelli, é claro, alguém que falava, psicografava 26 idiomas. Vocês acham alguma coisa bem significativa? Agora imagine que não eram apenas 26 idiomas, eram idiomas complexos. Falamos do mandarim, do japonês, do russo, do grego, do latim, do alemão. Já cansaram? Tem mais. Ele psicografava em qualquer desses 26 idiomas, a lista é grande, eu apenas enumerei alguns. E conversava, ele psicografava e conversava também em outros idiomas. Por exemplo, ele descendia de italianos. Então, era muito recorrente ele estar com alguns amigos que falavam o italiano ou o francês presentes ali, e ele psicografando, por uma sugestão, uma hipótese, em mandarim. Então, psicografa em mandarim e está falando com alguém em francês, em alemão, em português. Gente, é um pouquinho demais, né? Então vamos tentar entender. Mas Carmine Mirabelli, ele podia manifestar uma ampla gama de fenômenos. Falamos agora da xenoglossia, né? A psicografia em outros idiomas também, além da fala. Mas ele também poderia manifestar uma ampla gama de fenômenos extrafísico, psíquico, paranormal, mediúnico. Varia muito as denominações. Depende do enfoque. Nós dizemos fenômenos mediúnicos, e entre os quais a levitação, materialização e desmaterialização de pessoas e objetos.
pessoas também, né? E acredita-se que muitos deles resultavam de suas próprias forças psíquicas. Isso é uma hipótese validada por alguns pesquisadores. Lembramos que ele próprio fundou o Centro de Pesquisas Psíquicas ou Biofísicas, que levava o nome do italiano, né? Cesare Lombroso. Lembra, Leila? Então, e aí sim, então essas forças provinham dele próprio, sem o envolvimento de entidades espirituais. Ele era realmente um fenômeno nesses aspectos. Também vamos ao longo Já eram fenômenos anímicos, porque tem os fenômenos mediúnicos e tem os fenômenos anímicos. Obrigado, Leila. Dele próprio, né? Dele próprio. E ele conseguia realizar, por isso que muitos negam a mediunidade, dizendo, não, isso é da própria pessoa. Só que não avança, porque realmente tem fenômenos que são da própria pessoa, mas tem fenômenos que são aquela pessoa sendo o intermediário daquele espírito. E isso acontecia também com ele. Perfeito. Na juventude, como também nós lá atrás, né? Em qualquer área de experiência, de conhecimento, somos espíritos, né? Em fase provacional ou expiatória, ou ainda em missão. Então, neste contexto, nós estamos em fase evolutiva. Nesse processo de evolução, o que nós fazíamos lá na nossa juventude, hoje não repetimos mais, porque fomos sazonados, né? Fomos, aliás, abençoados pelas experiências cristalizadas no conhecimento. Então ele, Mirabelle, na juventude, ele não conseguia controlar esses fenômenos, como os objetos voando ao léu em seu redor, atingindo-o, inclusive, e aqueles que estavam à sua volta. Então, estar em companhia de Carmen e Mirabelle era perigoso, né? Então, quando ficou mais velho, aí sim ele conseguia refrear o fluxo de suas energias psicobiofísicas, reduzindo os riscos. Imagine o super-homem, né? Ele não sabia ainda possuidor desses poderes, então ele olhava com a pessoa e às vezes a pessoa não lhe era simpática, de repente a pessoa estava pegando fogo e falou, opa, eu tenho que diminuir a intensidade dos meus raios-x. Então, assim aconteceu verdade, com o Mirabelle. Mas o Mirabelle, ele passou por muitos desabores, como nós vimos ontem, porque com aquela mediunidade que ele nem sabia que possuía, os espíritos se utilizavam para chamar a atenção, e como nós vimos agora, às vezes ele, com a sua mediunidade ainda em desarmonia, ele era atingido pelos próprios objetos e também outras pessoas que tivessem ali à sua volta. E era um risco, ele às vezes acabava até se machucando. Mas ele não desanimou, procurou dar andamento àquela força que ele possuía, mas ele começou a se tornar conhecido. Primeiro, quando aquelas caixas de sapato começaram a sair das prateleiras e que vai polícia, vai padre, aquela coisa toda, e ele acabou caindo na boca da imprensa, até porque a imprensa naquela época não devia ter tanta coisa para noticiar como tem hoje em dia, e começaram a intitular ele de quê, Roberto? Isso é um registro do jornal, na imprensa, né, paulistana, falando da capital, que em 1916 ele contava 27 anos e recebeu o gracioso título do Homem Misterioso. Como a Leila acaba de colocar, isso é evidente quando alguém pontua, desponta, e ele sobressai em alguma área, naturalmente ele fere interesses. Então aí havia os partidários prós e contra o Mirabelle. Agora, em uma série de reportagens que teve uma ampla repercussão, destacou-se, por exemplo, do Correio Paulistano em defesa dos fenômenos, e já a Gazeta contra. Então, como eu disse, há essa polarização. Começou a haver Aí o periódico, eles chamavam jornal não, gente, era periódico, né?
porque as tiragens eram semanais, às vezes, quinzenais, e não é hoje, como recentemente já está se tornando obsoleto, né, por causa da grande mídia digital. Então era chamado Periódico Estado de São Paulo, que em 18 de maio tem uma data bem precisa, né, para ficar bem amarradinho, em 1916, ele cobriu a materialização. Ou seja, tinha fotógrafo lá, tinha repórter, a materialização do espírito do ex-bispo da Diocese de São Paulo, extremamente conhecido, né? E que era o Dom José de Camargo Barros. E aí o que acontece aí, Roberto, nessa cobertura aí dessa sessão Então, de materialização? Sim, eram sessões previamente anunciadas. E eu nem sempre era convidados, ao fulano A, B ou C. Então ia o populacho, né? E porque era aberto ao público. Mas aí estiveram presentes também médicos e oficiais da chamada Força Pública de São Paulo. Então era muito concorrida essas sessões, já falando que isso ocorria na cidade de Santos. O bispo, esse citado, o espírito, era da Diocese de São Paulo, capital, né? E entre os jornais e as multidões dos que viam e observavam as coisas, sem má fé, sem preconceitos pessoais ou religiosos, inseria em vivas manchetes. A Gazeta, só para fechar, de junho de 1916. O senhor Mirabelli, manchete. O senhor Mirabelli é realmente, entre aspas, o homem misterioso. É verdade. O Eurico de Góes, ele escreve um livro, o livro se chama Prodígios da Biopsíquica, Carmine Mirabelli. Eu falo Carmine e o Roberto fala Carmine, ou então Carlo Mirabelli. Olá, Gleice, seja bem-vinda. Que bom, saudades. Há quanto tempo que você não tem vindo tomar um café aqui conosco? Fique à vontade. Mas, então, o Eurico Góes, ele escreve esse livro e narra muitos e muitos fatos que aconteciam com o Mirabelli, as pesquisas, os cientistas que vinham pesquisá-lo, e ele coloca isso na Gazeta, né, de junho, 14 de junho de 1916, dizendo que aqueles que observavam sem má fé e sem preconceitos pessoais ou religiosos, porque a pessoa que fosse, mas com o coração aberto, né, com aquele desejo, né, de compreender, sem preconceito pessoal, que contra o Mirabelli, nem também sem preconceitos religiosos, eles podiam perceber que realmente aquilo tudo acontecia. E o Góes continua dizendo, campanha de difamação movida por gratuitos desafetos aconteciam. Se o homem misterioso, que era ele, né, lança a mão de truques, força é convir, em que é o maior mágico do mundo. Porque todos que iam observar, e de uma forma muito rigorosa, percebiam que ali não havia condições de ser realizado nenhum tipo de truque. Mas nós falamos também com relação às dificuldades que o Mirabelli foi passando em função da mediunidade dele. Ele foi chamado de que aquilo era coisa do demônio, ele perdeu o emprego, muita coisa foi acontecendo com ele. Mas houve testemunho de muitas pessoas assistindo aquelas assombrosas experiências. Mas, e aí, Roberto, como é que é a vida do Mirabelli? Ele já era casado, sim, lembramos já tinha filhos. Lembramos que ele se casou aos 22 anos, né? Em 1911. Dificuldade de conseguir emprego. Ele, em função até dessas campanhas de difamação, porque a vida íntima, ela é destroçada. Há uma invasão da privacidade e vocês não têm ideia. Porque nós temos hoje, até com figuras públicas, qualquer um que pontua, seja na política, nos negócios, nas artes, a vida dele é devassada. E a primeira esposa dele não suportou e depois divorcia-se dele em 1927. Mas tudo bem, é pouca coisa? Não, já é bastante, mas tem mais. E ele era
foi uma determinada feita, né, à noite, barbaramente espancado. A gente estava lá em Santos, na Baixada Santista. Sabemos que ele fundou lá uma instituição beneficente, né, uma casa de caridade. Depois vamos falar sobre isso. E é na praia de São Vicente, por chamados inimigos cultos, na verdade, eram os chamados fanáticos religiosos. Ele foi apupado em ruas da principal metrópole paulistana. Campanhas de difamação movidas contra eles, desafetos, né? Mas, como a Leila falou, se ele era realmente, ou lançava mão de truques, o mágico de Oz, ele deve ter se revirado na tumba, falei, ele me supera. Mas então, Mirabelli, como dizemos, nas experiências ele era sujeito também e não se opunha a isso, é bom que se diga, as maneiras como os investigadores o sujeitavam. Ele era amarrado, frequentemente, então, despido só em trajes íntimos para ali não expor ao constrangimento os demais, mas então era assim, era bastante constrangedor. Então ele era amarrado, eles ficavam com o mínimo de roupa, como dissemos, né? Para que todos tivessem certeza de suas demonstrações mediúnicas e que não fossem fraude, porque se tivesse, sobretudo, casaco, e naquela época era muito comum, né? Sobretudo na cidade fria, como São Paulo, então, sobretudo, mas não, ele era despido. Então, aí não havia possibilidade de embuste ou de fraude. É verdade, mas vamos aproveitar e vamos mandar um abraço para os nossos amigos, desejar aqui um bom dia, para aqueles que estão chegando depois, falando aqui para a Gleice, estamos falando de Carmine Mirabelli, que foi considerado talvez o maior médium de efeitos físicos do mundo. E ele tinha a possibilidade de falar vários idiomas, ele tinha a condição da levitação, ele saía, levantava, ia levitando de um lugar para outro, ele materializava objetos, ele materializava e desmaterializava. Ele tinha também, falamos ontem, dele se transportar de um lugar para o outro, enfim. Mas aproveitando, mandando bom dia para a Sueli, eu acho que já tínhamos falado com ela, e a internet da Sueli não está boa, da Niva também não está, mas é por isso que a gente deixa gravado a parte para os nossos canais do YouTube, do Telegram, porque aí depois dá para vocês reverem. Bom dia, Pedro, que bom, a internet da Sueli voltou, e nós vamos dando um bom dia também para o Arnaldo. Bom dia, my friends. Tenham todos um ótimo dia. Que Deus abençoe a todos. Mil beijos e abraços para todos. Obrigada, Eudócia. E os felicitamos também, por oportuno, né, pelo sucesso da cirurgia, né, da Desirê, mas vamos continuar com cuidados, tá? Isso. Mas então, que bom, a Fátima também está aqui. Bom dia, Fátima. A Cirlei dizendo, a Cirlei perguntando se a Desirê está bem. Votos de fortalecimento, saúde e paz, e para todos vocês. Então a Desirê está perguntando. Desirê a Cirlei e a Desirê mesmo já responde. Desirê. Oh, querida. Que bom. Obrigado. Obrigado pelas orações de ontem. E gratidão a Deus. Eu estou muito bem. Que bom, Desirê. Que Jesus abençoe. A Sueli aqui também, desejando tudo de bom para a Desirê. E a Desirê dizendo, todas as orações ajudou muito. Tudo foi muito bem e estou bem. Depois eu fui para casa, 30 minutos depois de acordar. Eu estou em casa descansando. Que maravilha, né? Bom que descanso, bom. Boas reflexões, né? Que bom. Rapidamente teve alta hospitalar. Isso é muito bom. Mas, queridos amigos... Mais alguém? O Arnaldo dizendo, minha avó morava em Santos e eu cresci passando quase todas as férias por lá. Eu fui a Santos, Arnaldo, acho que tem uns 50 anos que eu fui a Santos. Eu também conheço Santos, né? Quando o navio aportava ali no Santos, nas docas, aí eu ia sassaricar por Santos, né? Que bom. Mas, queridos amigos, vamos voltando, que está quase nós já terminando já o nosso bate-papo da nossa manhã, mas amanhã a gente continua. Mas aí, Leila, o Mirabelli funda o quê? Aonde? O Mirabelli ele funda o Centro Espírita São Luís, em 25 de agosto de 1917.
1916 começou toda aquela coisa da imprensa, homem misterioso, aquilo tudo. E ele, no ano seguinte, ele funda um centro espírita, ainda bem jovem, funda esse centro. Em homenagem a São Luís, né, que é um dos espíritos que contribui com a codificação espírita. É verdade. Mas como o Roberto veio comentando, o Mirabelli, a primeira esposa, e todas as outras, acho que por isso que acabou tendo uma certa dificuldade, porque imagina, você está em casa, fazendo a comida, de repente as panelas começam a cair em cima de você, começam os pratos a sair da prateleira, cair pelo chão, começam as coisas a serem jogadas. Aí ela vai para o quintal. Jovem, com certeza. Sim, mas né? Aí ela vai para o quintal para fugir daquilo, né, Lê? Aí tem jornalista fotografando ela já no portão da casa. E ela devia ser muito jovem, porque se ele casou com 22, logicamente que a esposa também é muito jovem. E ela não dá conta daquilo, acabam se separando. Em resumo, o Mirabelli acaba passando por 4 casamentos. O primeiro foi com a Carmen Guerreiro. Nesse casamento eles tiveram 2 filhos, a Diva Cristina Mirabelli e o Luiz Mirabelli. No segundo casamento, foi com a Edmeia de Paiva Magalhães. Eu acho que ela ficou tão apavorada que eles nem chegaram a ter filhos. Não sabemos quanto tempo durou o casamento, mas eu sei que não chegaram nem a ter filhos. Aí o Mirabelli era um homem de um coração muito generoso e também tinha o seu lado assim de muito sentimento. Ele queria ter uma outra esposa. Então ele casa pela 3ª vez. Casa com a Maria do Carmo Pinto Paca. E ali eles têm uma filha, a Regine Paca Mirabelli. Mas provavelmente a Maria do Carmo também não deu conta de todos esses fenômenos. E aí o Mirabelli parte para o 4º casamento, que foi com uma professora. Com uma professora e falou assim, agora vai dar certo. Né? E quem foi essa professora, Roberto? A professora Amélia Loureiro. E aí tiveram um filho, é o caçula, né? O Augusto Mirabelli. Mas, Viu, Pedro? Tem Augusto para todo lado, né? Nós também. Queridos amigos, o nosso tempo já está se esgotando, mas amanhã a gente continua falando desse grande médium de efeitos físicos, mas não também somente de efeitos físicos, tinha também os efeitos intelectuais. Ele era uma pessoa que tinha um coração muito bom. O pai dele era um homem boníssimo, era um pastor luterano, e ele também era um homem de um coração generoso, porque imagina, tudo que ele sofreu, e ele não tinha revolta, ele procurava ajudar o máximo as pessoas à sua volta, aqueles desvalidos, ele sempre estava ali colaborando, ajudando. Mas hoje é quarta-feira, nós temos o nosso curso de Espiritismo às 20 horas. Ao final, nós temos o passe à distância, a magnetização das águas, das medicações. Amanhã, 10 da manhã, nós damos continuidade com esse convidado super especial. Desejamos a todos um dia abençoado, mas não podemos deixar sempre de lembrar, porque às vezes chegam pessoas novas. Então, aqueles que, porventura, ainda não conheçam os nossos canais do YouTube e do Telegram, entrem lá, se inscrevam, compartilhem, dêem um joinha, façam comentários. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E o nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Vamos criar essa grande rede do bem, de fraternidade. Vamos divulgar a doutrina espírita para que outros possam compreender, como no caso do Mirabelli, que chegou a ser internado no manicômio, dado como louco, porque não se conheciam esses fenômenos,
à medida que nós vamos esclarecendo, porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o Espiritismo, ele nos auxilia a buscarmos e a encontrarmos esse caminho. Paz a todos, até às 20 horas e até amanhã, às 10 da manhã. Que assim seja. Aqui estaremos, graças a Deus, porque Ele nos permite que nós possamos também contribuir para a sua obra, né, aqui na Terra. Então, que Jesus nos abençoe a todos. E a você, querida Desirê, mais uma vez, felicíssimo por você estar em casa, em plena recuperação, e refletindo sobre a mensagem do Evangelho de Jesus, mas, sobretudo, a fenomenologia espírita, tão farta mais atrás, tão machucada, tão agredida, e hoje nós referenciamos nesse bate-papo descontraído, leve, a essas memórias daqueles que aqui estiveram conosco e que estão, porque quando nós estamos falando, nós estamos sendo já inspirados, estamos ainda sendo bafejados por eles. Então, até amanhã, e assim seja.